Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Você que gosta da temática, quer aprofundar os seus conhecimentos ou quer iniciar nos estudos da teologia e, obviamente, das escrituras sagradas, esse é o local ideal. Tenho certeza que você vai curtir, vai gostar e vai, a partir das reflexões, das perguntas, das questões que são levantadas aqui no Vejam Só, caminhar e trilhar uma ótima estrada no estudo da teologia e das Sagradas Escrituras. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada sempre com muito carinho para você que nos acompanha. Por falar em carinho e nos acompanha, deixa eu deixar aqui o meu perfil no Instagram, o @zeca_Pereira. Chega por lá. Recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só e quero desde já deixar o meu agradecimento por isso. Obrigado ali a todas as mensagens, o que só reforça a importância e o impacto do programa na vida do povo cristão e como o Vejam Só tem, durante tantos anos, auxiliado nessa dinâmica do aprofundamento dos assuntos relacionados à teologia e, obviamente, ao estudo das Escrituras Sagradas. Por isso, fica aqui registrado meu muito obrigado. Valeu pelo carinho de todo mundo. Manda sua mensagem lá, a gente pode conversar, falar um pouquinho sobre teologia também, bater papo, trocar ideia. É sempre muito bacana te receber, além, obviamente, de sempre ter algum conteúdo relacionado aos bastidores do Vejam Só também. Você que curte o programa vai encontrar material por lá também, tá bom? Estou esperando a sua mensagem. Vou apresentar as minhas convidadas de hoje e, na sequência, vou colocar o tema aí para você. Um tema muito especial, muito bacana. Eu tenho certeza que vai fazer a gente refletir e, principalmente, aprender também, tá bom? Fica ligadinho que eu vou fazer na sequência. Primeiro, quero saudar as minhas convidadas. É com muita alegria que o Vejam Só recebe, na noite de hoje, a professora Lilian Souza. Ela que é diretora da Faculdade Betel. Professora Lilian, obrigado, minha irmã, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Vejam Só novamente. Eu que agradeço, principalmente numa data tão importante, né? Dia Internacional da Mulher. Eu que sou de uma família de mulheres, família de pastoras, amo o Ministério de Mulheres. Muito obrigada, estou muito privilegiada de poder falar disso com vocês. A gratidão é nossa em recebê-la aqui e fizemos questão de chamar exatamente por esse impacto, pelo trabalho que a irmã realiza, não só na questão ministerial na igreja, mas também na área da educação. Sim. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso também. Já fica até uma questão para responder depois. É difícil a gente achar teólogo. Aqui no Vejam Só, por exemplo, a gente sofre isso praticamente todos os dias. A gente procura, tenta, mas é difícil. Depois a gente vai tentar entender o porquê, sim, tá? Minha irmã, vou pedir pra gente começar a pedir pra irmã passar as informações da Faculdade Betel pra gente. Sim. Nós vamos deixar os contatos aí. Sim. Mas eu queria que a irmã falasse um pouquinho até pra quem nos assiste e procura uma instituição para estudar também. Sim. É uma ótima referência, por favor. Sim, a Faculdade Betel, inclusive esse ano nós fazemos 60 anos. São 60 anos que todos os dias o Senhor Deus diz, pode abrir a porta, eu tô com vocês. Porque Amém. Se não fosse Ele, se não fosse a autorização dele, nós não estaríamos lá. Estamos com as matrículas abertas, vocês que ainda não conhecem, que desejam estudar, procurando no Instagram, nós estamos lá no @faculdadebetel ou pelo nosso site faculdadebetel.edu.br e também pelo WhatsApp, posso colocar também? Pode. O nosso WhatsApp é um número fixo, mas é do WhatsApp. Nós teremos grande prazer em tirar suas dúvidas, em falar sobre teologia, que é o 11 2693 7878. Estamos com turmas começando agora. Vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Aliás, para nós é um privilégio abençoar as pessoas com conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus é super clara. Conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes nós temos muitos cristãos dentro da casa do Senhor, presos em tantas coisas. Sim. Eu posso até ousar dizer presos em tantas bobagens, porque ainda não entenderam a verdade da palavra de Deus. Sim. E a teologia é esse instrumento libertador, né? Antigamente as pessoas achavam que era um instrumento de amarração, de travar, mas era o próprio diabo já trabalhando para que o cristão não conhecesse a palavra de Deus. E hoje nós sabemos o quanto nós temos liberdade em Cristo quando conhecemos a sua palavra, até porque ele era chamado de mestre. Então ele já dá uma dica, se eu sou chamado de mestre, é porque a educação faz parte do meu ministério, faz parte do meu amor à humanidade, que é ensinar. Sem dúvida.
Estamos lá com as portas abertas, será um prazer. Não é à toa que ele é o verbo encarnado, não é à toa que ele veio como um grande contador de histórias. Ele ama contar histórias. Exatamente. E assim, eu gosto das repetições dos evangelhos sinóticos. Aí eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia jovem, né? Eu falava, mas por que fica repetindo essas histórias? Porque professor, mãe, mulher, ela repete, né? Então Jesus foi repetindo as histórias para que a gente entendesse melhor. Mãe faz o quê? Escova o dente, menino. Escova o dente, menino. Estuda. Então a repetição, né? A educação faz parte aí desse grande desejo do coração de Deus em nos ensinar em ter uma grande família. Sim, e a teologia é esse instrumento especial de Deus que tem desmistificado, mas ainda algumas pessoas têm um pouco de medo ou preocupação. Não tenham. A teologia vai te trazer liberdades espirituais que outros instrumentos não te dão, porque é a partir da Bíblia, claro. Sim, uma teologia que seja a partir da Bíblia. No Betel, nós temos professores de várias igrejas, né? Mas todo o ensino ali é a partir da Bíblia, não é? Eu vou explicar a Bíblia com a filosofia, não. É basicamente a Bíblia que vai explicar a filosofia. A gente não pode inverter esses papéis. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Fica aí a indicação do Vejam Só também. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de fazer parte do corpo docente do Betel também e sou muito feliz e contente por isso também. Então, durante o programa, nós vamos deixar os contatos aí à sua disposição, tá bom? Pode anotar, entrar em contato, tirar suas dúvidas, fazer os seus questionamentos. Se durante o programa perdeu, não anotou, não deu tempo, Zé, que agora, não tem problema. Chega lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, @programa Vejam Só. Todos eles estarão lá à sua disposição também, fixados lá na postagem referente ao programa de hoje, tá bom? Tudo lá direitinho pra você, tá certo? De novo, professora, obrigado pelo carinho. Muito bacana recebê-la aqui também. Eu que agradeço. E o Vejam Só tem a oportunidade de receber nessa noite a professora Cleópatra Ramos Almeida. Ela que é professora da Academia Teológica da Graça de Deus, da Agrade. A Agrade, que é uma instituição parceiríssima aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto e formando também homens e mulheres para o trabalho ministerial. Professora Cleópatra, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Eu que agradeço, eu estou muito feliz por estar aqui, inclusive pela primeira vez. Que legal. Eu sempre assisto, né? Enfim, assistia pela televisão e aí eu fico pensando, nossa, mas que instrutivo, né? Então, principalmente para quebrar barreiras, né? Como a minha irmã Lilian estava falando, existe às vezes um preconceito sobre o ensino teológico de que ele vai afastar a pessoa de Deus. Muito pelo contrário, ele vai dar condições, ferramentas para que o estudo seja aprofundado na palavra do Senhor e não hajam, por exemplo, heresias. Muitas heresias, seitas que existem hoje são derivadas de uma interpretação incorreta da palavra de Deus. Uma interpretação, por exemplo, literal, sem considerar que a Bíblia tem figuras de linguagem, tem simbolismos e tem muita coisa que está narrada na Bíblia que é pontual, é daquela época, mas que a pessoa coloca como se fosse uma doutrina para os dias de hoje. Então, a teologia vai proporcionar, como a nossa professora Lilian falou, uma libertação. Então, eu também faço esse convite para vocês, que vocês tenham essa oportunidade de conhecer ensino bíblico de qualidade. E se você estiver pensando assim, puxa, mas eu tinha um irmão da igreja que ele foi fazer teologia e ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja porque o coração dele não era ainda do Senhor. Por isso que ele saiu. Não foi a teologia que o tirou de Deus. Ele que ainda não tinha nascido de novo. Nossa, e o que é nascido de novo? Vem estudar com a gente. Se você não sabe ainda, se você tem dúvidas, vem estudar conosco. Muito bacana. Inclusive, nós vamos deixar os contatos, mas se a irmã quiser passar as informações da Agrade também, pode ficar à vontade, por favor, professora. Ah, então tá bom. A Agrade, você pode entrar em contato pelo WhatsApp no 31 15 08 19 ou pelo site também, www.agrade.com.br. E aí nós temos cursos na área de ensino bíblico básico, ensino bíblico avançado e também nós temos o curso EAD. Para você que não tem como estar presencialmente, é muito ocupado, você pode estudar à distância em qualquer momento que você tiver um tempinho na sua vida. Muito bacana. Então, aí também as informações da Grade, que vão aparecer durante o programa para você também, tá bom? Como referência. E nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, caso você não consiga anotar. É só chegar lá no @programa Vejam Só. Está tudo detalhado lá para você. Tenho certeza
você vai encontrar também lá e vai poder entrar em contato, tirar suas dúvidas e se encaixar nos esquemas que são oferecidos, tá bom? De novo, professora Cleópatra, obrigado pelo carinho, tá bom? E pela atenção com o Vejam Só. Espero que curta o programa. Sim. Às vezes, as primeiras participações, o pessoal fica nervoso. O Vejam Só não tem uma fama muito boa. Esses debates, assim, às vezes o pessoal fica meio assustado, né? Mas o programa é tranquilo, fica sossegado. Seja bem-vinda, minha irmã. E hoje, de forma muito especial, a gente quer oferecer para você uma reflexão, partindo, obviamente, dessa data, que é comemorada hoje, o Dia Internacional da Mulher, com todas as conquistas e avanços que as mulheres conseguiram, né, na nossa sociedade. A gente quer aprender um pouquinho sobre o papel das mulheres no ministério de Jesus, a importância dessa força feminina no ministério do Mestre e, obviamente, a importância dessa estrada que foi pavimentada há mais de 2000 anos atrás para as mulheres hoje. E tentar entender se, de repente, essa estrada não tem sido ocupada e por quê. A gente vai fazer uma grande reflexão aqui a partir, obviamente, dessas mulheres que tiveram grande importância no ministério do Messias, tá bom? Então, eu te convido a participar conosco. Eu vou começar com as observações iniciais aqui das nossas convidadas e, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Então, fica ligadinha aí. Professora Lilian, professora Cleo, para a gente começar, e é padrão aqui no Vejam Só, a gente começar respondendo a nossa enquete. Ok. A nossa enquete, né? O nosso tema, né? Então, nós vamos começar por aí, depois nós vamos aprofundando. Professora Lilian, então, eu queria que você falasse qual foi o papel ou a importância das mulheres no ministério de Jesus. Por favor. Eu gostaria de trazer, eu não sei se eu posso inverter um pouquinho, mas o papel de Jesus na mulher, já que hoje é o Dia da Mulher, posso só começar e a gente continua refletindo. Eu até falei para a Angélica que eu nem queria apresentar o programa. Você nem queria estar aqui, né? Porque é uma coisa das mulheres. Mas, falou, não, você não pode ser que você... Então, só vou ficar intermediando. Se ela senta, pronto. Vocês que vão comandar o programa aqui. Vamos lá, pode ficar à vontade, porque professora. Eu acho muito interessante a gente colocar, porque a Bíblia toda aponta para Jesus. Mas quando a gente entra em Gênesis ali, existe aquele estigma de que o pecado ou a desobediência entrou pela mulher, né? Então, é usado isso, o pecado e todo o que aconteceu de ruim da humanidade veio através da mulher. E aí nós descobrimos que a salvação da humanidade veio através da mulher por Jesus. Então, ela tem esse papel do início e do fim, né? Então, Jesus, ele deu para a mulher, nos privilegiou com isso. O pecado entrou através da mulher, mas a salvação também entrou através da mulher. E eu gosto muito também quando o próprio Deus se refere à mulher, quando fala sobre Adão, porque Deus vai trazer em toda a criação, ele vai dizendo, foi bom a divisão das águas, foi bom tudo que eu estou colocando na terra para que vocês desfrutem. Em algum momento ele para e faz uma reflexão. Tem alguma coisa que não é boa. Como assim alguma coisa que não é boa? Não é bom que o homem seja só, dizendo que o melhor do homem é a mulher, né? E aí ele ainda usa um termo que eu amo, que no original do hebraico, é o ezer, né? Que é o termo que é usado ali em Gênesis 2:18. E esse termo, ezer, para mulher, na Bíblia, ele é usado, se eu não me engano, 18 vezes. 2 vezes para mulher, inclusive em Gênesis 18, 2:18, e depois 16 vezes usando esse mesmo termo, ezer, para Deus, para o próprio Deus, e depois em 2 vezes para questões militares. Então, nós percebemos aí que Deus dá um papel à mulher muito especial. Por mais que queiram dizer que não houve um início bom da mulher, houve um início bom. Ela veio como uma representação do próprio Deus durante a Bíblia. Ela veio com a intenção de guerrear pela família, pelo ministério de Jesus, que nós vamos falar também, e ela veio como essa figura de nascimento, de salvação, né? Então, assim, o papel da mulher no ministério de Jesus já começa por aí. Ele só vem resgatar o que a história tentou tirar, mas que a Bíblia já nos dava indício. Por isso que é interessante a gente entender a Bíblia, porque às vezes as pessoas pegam o papel, porque Eva foi o grande problema, mas a mulher foi a grande salvação, e ela trouxe. E aí, quando vem Jesus como segundo Adão, veio Maria como a nossa representação, né? E toda a história. Então, acho que tem que ter esse resgate. Nós somos uma coisa especial, nós somos uma obra perfeita. Quando Deus falou, opa, isso aqui não é bom, o que não era bom? Porque faltava a mulher para estar ao lado do homem. Então, não é melhor ou pior.
são bons, faz parte da criação. Naquele momento, Adão ainda não tinha a completude, não tinha a plenitude, ele precisava da mulher, né? E eu acredito que no ministério de Jesus isso também é fundamental, né? Quando a gente começa pela genealogia de Jesus, nós vemos lá 5 mulheres, né? E infelizmente hoje o papel da mulher no Dia da Mulher, o que se traz para a mulher? Não o papel da mulher cristã, não o papel da dona de casa, mas o corpo da mulher, o sensual da mulher. E aí, na genealogia de Jesus, nós vemos 4 mulheres com histórias comprometedoras de forma moral, mas que foram resgatadas pelo Senhor. O que ele quer dizer para a gente? Porque, para mim, a Bíblia é totalmente intencional. Não existe uma vírgula na Bíblia que ele não queira nos ensinar, né? Então, quando ele coloca 4 mulheres, 5 mulheres, mas 4 mulheres na genealogia de Jesus com questões morais, o que ele está dizendo para mim? Eu vim para resgatar isso, eu vim para dizer que eu trouxe salvação e que não são essas questões que diminuem, elas fazem parte sim da minha genealogia, elas são importantíssimas para o meu ministério, para a minha chegada até aqui, a história, para chegarmos no ministério inicial ou final, né, como se quisermos colocar assim, tiveram os papéis de mulheres e papéis importantíssimos. Então, acho que é interessante a gente trabalhar. E aí, depois, falando das mulheres que acompanharam Jesus, entra no papel, novamente, do cuidado, né, do exer, né? Mulheres que sustentaram o ministério, mulheres que acompanharam. Quando a gente percebe que a maioria dessas mulheres vieram da Galileia, eu estava pensando nisso, né? A Galileia tem ali 204, se eu não me engano, cidades. Gente, é muita cidade. E Jesus foi com um grupo de pessoas. Quem organiza essa estatística? Quem organiza essa logística, né? Quem deixa as coisas prontas? Quem intercede, né? Quem trabalha? Ou quem coloca a ordem? Né? Quem faz o papel de exer ali são as mulheres que acompanhavam Jesus, né? Que tiveram um papel ali de intercessoras, tiveram um papel ali de bancar. Não vemos, na Bíblia não há descrição de nenhum grande homem, né? Que ajudou o Senhor financeiramente, mas por que precisava das mulheres? Porque Jesus destacou, elas fazem parte. Eu quero mostrar para o mundo o papel delas ali, não só como mães, mas trazer como pessoas que financiam, pessoas que organizam, né? De forma muito discreta, muito elegante, que é o nosso papel e que elas entraram ali. Então, essa colocação de Jesus dessas mulheres nos exalta um patamar e diz na genealogia, não importa de onde você veio, eu quero você perto de mim. E de todas as que estavam aqui, eu conheço a competência de vocês. Porque, voltando lá no Gênesis, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora, né? O auxiliador é o exer, né? E depois do auxiliador, alguém que seja competente, né? Alguém que possa me ajudar, alguém que seja capaz, idônea. E aí isso vem todas as mulheres da genealogia de Jesus, mesmo com as suas dores, mesmo com os seus erros. E aí as que acompanharam Jesus. O que nós podemos observar é que todas as mulheres que acompanharam Jesus foram tocadas por Jesus. Todas elas foram impactadas. Como a professora bem colocou na questão da teologia, quando a teologia muda alguém, porque o coração dela não foi transformado. E ali quando alguém se aproxima de Jesus e cuida de Jesus, é que foi tocada, ela permitiu que foi tocado por Jesus. Então, Jesus toca, Jesus cura, Jesus liberta. Algumas foram libertas de vícios, outras libertas de demônios, outras libertas de tantas coisas que nós não temos os detalhes. Mas todas foram exaltadas por Jesus e tiveram o privilégio de cuidar de Jesus, né? Então, eu acho um papel, assim, maravilhoso. Maravilhoso. E lembrando quem ele trouxe para o seu staff, né? Tínhamos os 12, mas... e todo o restante, e várias outras coisas que a gente pode falar. Eu gosto de lembrar que essas mulheres corajosas, elas estiveram nos momentos mais importantes de Jesus, né? Começamos pela genealogia. Nós tivemos uma mulher essencial no nascimento. Aí, quando nós chegamos ali na cruz, quem é que estava na cruz? Todo mundo correu, só ficou João. Gente, cadê os 12? Né? Mulheres corajosas, mulheres de guerra, o exer. Né, que começou lá em Gênesis. E aí depois da crucificação, a chegada do túmulo, a ressurreição, elas estão ali. Elas estão preocupadas, elas querem saber. E elas tiveram o privilégio
de ser as anunciadoras. Mas por que as mulheres e não o homem? Porque a mulher, ela é rápida. Eu imagino que Maria chorou tanto e quando a gente pensa no tempo que tiraram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo, havia todo um processo, né? Você tinha ervas aromáticas, você tinha a preparação do corpo e fazendo uma conta rapidinha aqui, 15 horas, Jesus já morreu, aí tem que pedir autorização para levar o corpo, aí tal, não sei o quê. Maria falou, eu preciso lá cuidar do meu Senhor. Eu cuidei da logística durante 3 anos. Eu cuidei da alimentação durante 3 anos e eu quero cuidar até o final. Como é que ele está? Então, ela esperou terminar o sábado e chegou muito cedo para saber como é que ele estava. O homem estava lá se lamentando e agora, ó, vida, dor, ok? Eu não estou querendo diminuir nada, mas querendo dizer do papel da mãe. Quem é que levanta cedo? Né? Quem é que trabalha? Ou aquela mulher que é empresária, mas cuidou da casa. Antes de sair de casa, ela já deixou os filhos prontos e foi para casa. O que Maria fez? Eu fui lá saber como é que estava o meu Senhor, eu fui cuidar dele. Né? E assim, tem o lado do emocional da mulher, né? Que nós somos emocionais. Então eu fico imaginando quando Maria chegou, porque ela viu colocar em Jesus, ela acompanhou tudo e de repente viu aberto. O que aconteceu? Será que roubaram? E aí o anjo começa a conversar com ela, ela meio que não acredita, tipo, tudo bem, eu acredito em você, mas eu quero o meu Senhor. Nós somos dessas, né? Sim. Eu quero ver, eu preciso do Senhor, eu preciso de ti, vou para os pés dele e tal. E aí quando Jesus aparece, eu imagino que ela sofreu, chorou tanto esse período, que ela nem entendeu quem era Jesus. Ela falou, ficou um tempo para entender, eu vi o Senhor ensanguentado, morto, o Senhor está aqui na minha frente, né? Então, é assim, o papel da mulher, e aí sim, eu saio para contar, porque eu participei, eu vi tirarem o corpo da cruz, eu estive na crucificação, eu vi colocarem o corpo lá e agora eu posso dizer, sim, né? E de forma muito, muito mulher, né? Muito do útero, né? Dizer que somos iguais, nós somos iguais como criatura, como criação de Deus. Mas Deus nos fez singulares. Sim. E isso é muito, muito refletivo. E detalhe, não é só nos fez singulares, ele aproveitou a nossa singularidade. Sim. No ministério de Jesus. Utilizou, sem dúvida. Bom, você viu que tem muita coisa para a gente falar sobre esse aspecto, mas, professora Cléo, eu quero ouvir também a sua resposta inicial aqui, as suas considerações iniciais, para a gente poder entender o caminho que a irmã vai trilhar aqui nesse programa. Então, queria que você falasse da importância e também do papel das mulheres no ministério de Jesus. Por favor. Bom, como a irmã começou já falando de Gênesis, eu também vou dar uma pitadinha. Em Gênesis, capítulo 1, ele fala, façamos, né, a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea. Uhum. Então, nós, mulheres, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, olhe para nós, quer conhecer Deus? Olhe para nós, somos a imagem e semelhança dele. E quando realmente ele nos faz, ele nos dá características, singularidades próprias do sexo feminino. E aí, lembrando da questão da mulher, da salvação ter vindo pela mulher, essa salvação também aconteceu no Antigo Testamento. Quando? Vamos lembrar de Êxodo, capítulo 1. As 2 parteiras, Sifrá e Puá. Qual que era a ordem do faraó? Exterminar todos os meninos, porque ele tinha medo que houvesse um levante hebraico e ele perdesse, né, a condição dele de soberano total sobre o Egito, a maior potência da época. Elas fizeram o quê? Elas peitaram o faraó. Simples mulheres, parteiras, não vou obedecer essa ordem. Eu vou obedecer ao Senhor, ao que o coração nos manda. Não vou matar criança. Uhum. E elas, a força delas era isso. E quando lhes perguntado, elas ainda sabiam dar uma resposta inteligente. Ah, que esses filhos das hebreias são fortes, eu acho que a gente já nasceu, não deu tempo. Né? Então, e se pensar que Moisés, ele tipifica Cristo, então elas atuaram na salvação do povo hebreu. Sim. Né? Imagine se Moisés morre, aí, sim, como que iria acontecer? Uhum. E a gente também tem outras passagens em que a mulher é guerreira, literalmente está ali no meio da guerra. Por exemplo, a juíza Débora.
Havia um grande levante, isso no livro de Juízes, havia um grande levante, uma guerra com os vizinhos lá de Israel. E aí a Débora, ela vai falar para o Baraque, o comandante lá do exército israelita, olha, você pode ir, Deus garantiu a batalha. O que Baraque fala para ela? Se você não for junto, eu não vou. Sim. Aí vai a Débora ali auxiliando o Baraque, né, completando, né, o Baraque para ele ter força, coragem, né, fé, que ele ia vencer o exército inimigo. Então, realmente, a mulher, isso vem desde o Antigo Testamento, mas, obviamente, Jesus dá maior visibilidade ainda. Vem desde o Antigo Testamento, início do Novo Testamento, como foi citado na genealogia de Jesus, atuando de forma a ser o complemento com a sua singularidade, com a sua coragem feminina, com o seu cuidado. E o que eu pretendo, né, trazer é contextualização da posição feminina na época do ministério de Jesus aqui na Terra. Porque poucos conhecem as dificuldades que as mulheres tinham naquela época. Muito mais do que agora. Agora nós até nos queixamos, mas na época era muito maior. Então as mulheres naquela época já mostraram muita coragem e cumpriu a missão que Jesus dava para elas, né? E para que a gente possa compreender que essa singularidade, a coragem feminina é o que complementa tudo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito bacana a gente aprender sobre essa questão do papel, da função das mulheres, como Cristo modificou, né? Foi o que a irmã Cléo acabou de falar aqui, né? Um cenário de tantas dificuldades e como é que ele, com a pessoa dele, transformou essa visão também da sociedade. Deixa eu só abrir a oportunidade para você participar também. Acesse o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar, além de toda a interação com o programa, as nossas enquetes também. Todo dia tem uma enquete lá para você poder responder, tá bom? A enquete que nós colocamos para o dia de hoje lá no Instagram é a seguinte, ó. Comente sobre a importância do papel das mulheres no ministério de Jesus. Então, a gente quer saber da sua visão, da sua opinião sobre essa importância e sobre, obviamente, como as mulheres atuaram no ministério do Mestre. Então vai estar lá a pergunta e direitinho lá, a caixinha lá de resposta para você. Vai lá e põe a sua resposta lá pra gente, tá bom? Nós vamos separar algumas e colocar aqui durante a nossa conversa. Além do Instagram, você pode nos encontrar no Facebook, só procurar por Programa Vejam Só, e também tem o nosso canal do YouTube, é só você colocar lá Programa Vejam Só, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, se inscreva, porque lá você, além de acompanhar programas antigos, a gente tem uma playlist lá de programas a partir de 2005, se não estou enganado. Todos os programas novos, as edições novas, também estão postadas por lá. Além disso, para você que segue o Vejam Só nas redes sociais, você tem o privilégio de acompanhar ao vivo as nossas gravações, tá bom? Elas são transmitidas nas nossas redes sociais, tá certo? Além disso, você pode nos encontrar em qualquer plataforma de áudio. Escolha aquela que você utiliza, que você gosta, que você tem aí no seu celular, e você vai encontrar o nosso conteúdo. É só procurar por Programa Vejam Só, tá bom? Irmãs, vocês fizeram aqui uma reconstrução do papel da mulher no cenário bíblico, voltando lá na criação. E enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, quando Jesus fala, após ser questionado ali pelos fariseus sobre o divórcio, ele fala que o plano original não era esse. A gente pode fazer a mesma aplicação para as mulheres, ou seja, na época, o que acontecia com as mulheres não era o plano original e Jesus veio então para demonstrar isso, para reorganizar isso? Sem dúvida. Jesus veio trazer um resgate e ainda num momento, porque quando ele entra numa sociedade, principalmente a sociedade grega, ela usava a mulher como um objeto, ela não tinha a menor importância. E na questão dos judeus, havia uma oração matinal que os judeus declaravam todas as manhãs, que eu não tenho certeza que era muito difícil para aquelas mulheres ouviram, que elas diziam, bendito seja o Senhor, nosso Deus, Deus do universo, que não me fez mulher. E depois ele dizia, bendito seja o Senhor nosso Deus, que não me fez gentil e não me fez escravo. Então, a mulher, ela tinha que ouvir aquilo como
nós somos indevidas. E ela precisava dizer que ela era conforme a vontade de Deus. Quando você estuda no início, e você vai estudar o original no livro de Susur, se eu não me engano, eles falam que não era sobre essa ideia, mas só sobre o papel ali, não quer desmerecer a mulher. Mas com o passar da sociedade, com o repetir daquilo que os povos foram vivendo, aquilo era quase uma verdade. Eles eram privilegiados de não ser mulher, porque mulher era igualada ao ódio que eles tinham os judeus. E a situação tão difícil de um escravo, né? Então, uma mulher ouve aquilo o tempo todo, e aí Jesus diz, vem e fala, não, benditas, né? Quero vocês perto de mim. Por que eu não nasci de qualquer maneira? Jesus podia ter aparecido, né? Chegou, as profecias... Não, as profecias trazem que ele virá de uma mulher para dizer, eu preciso trazer esse resgate. Porque havia a teoria, não, apesar dessa liturgia matinal do judeu, não era bem assim. Mas não se explicava isso para as meninas, se repetiam. E eu acho que no inconsciente coletivo era só aquilo que ele acabava dizendo, né? Até quando a gente questiona algumas questões, não era bem isso. Mas a gente sabe que a repetição de uma informação, se não for bem colocada, ela vira um consciente coletivo, que é a questão da mulher. Então, houve esse resgate, assim, Jesus veio resgatar o nosso papel e colocar destaque, né? Eu gosto porque, falando desse resgate, a gente pode lembrar, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher maldita, né? Que era uma mulher que estava falida, que situação era aquela mulher? Então, ela não podia chegar perto das pessoas. Ela não podia sair da sua casa. Todo o seu investimento foi para uma doença que não foi curada. Sim. E aí, de repente, ela toca em Jesus. Jesus podia ter sido discreto e falado, ok, já curei. Por que Jesus destacou? Aí alguém pode dizer, vai expor a mulher? Não. Ele está dizendo, olha, você creu, você é especial, você tem direito de estar aqui comigo, sim. Então, ele colocou o holofote na mulher, né? Porque antes o holofote da mulher era você não serve, você é igual um escravo, você é um objeto, como os gregos tratavam, sim. Né? E aí Jesus vem trazer essa luz para a mulher, ele vem trazer esse resgate. E é muito importante, porque ele é extremamente generoso em todas as mulheres. Aí depois ele vem conversar com mulheres como a prostituta ou aquela mulher de Samaria que não podia ser falado durante o dia. Até outro dia eu estava ouvindo uma pastora, eu não lembro bem, eu gostei muito da observação dela. Quando trouxeram a mulher para ser apedrejada, né, que foi pega em adultério, na lei de Moisés, teriam que ser levados homem e mulher. Levaram a mulher. Talvez porque eles ouviam todos os dias, né? Bendito Sim. seja tu, Senhor, porque eu não sou. Então, eles achavam que eles eram melhores, né? E aí, Jesus está escrevendo na areia. E aí, fala, por que Jesus parou uns minutos para escrever na areia enquanto aquela mulher, todo mundo aguardando uma resposta de Jesus? E aí, eu imagino que Jesus, com um coração tão generoso, tão amável com a criação dele, que somos nós, ele está escrevendo na areia, as pessoas tiram o olhar daquela mulher para saber ele vai responder ou não, para ela se recompor. Para ela arrumar a roupa, para ela arrumar o cabelo, porque ela foi jogada, ela foi exposta, ela estava em vergonha. Eu imagino que até essa delicadeza, quando ela trouxe essa reflexão, eu falei, pode ser só uma reflexão, mas faria todo sentido Sim. de quanto Jesus era generoso, quanto resgate ele tinha para nós, né? E aí, quando ele fala e coloca, quem são vocês, né? O primeiro pecador, o que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia ter dito, por que não veio, não trouxe homem? Mas Jesus não veio para a guerra, ele veio para a paz. A guerra era contra o inferno, mas para resgatar a mulher que estava no inferno. Sim. A mulher que estava no inferno. Então, Sim. liberou ali. No inferno espiritual, como todos. Sim. Mas, no caso específico da mulher, num inferno de opressão, realmente. Queria que a professora Cléo também comentasse sobre a figura do mestre e a importância desse resgate da figura da mulher mesmo, que, se hoje ela sofre, né? E sofre mesmo, na época talvez fosse pior, né? Vamos pensar um pouco a respeito do ensino na época. Quem que tinha o privilégio de ser ensinado na lei de Moisés, na Torá? O menino. Os homens, sim. Os homens. E as mulheres não eram ensinadas? Eram, mas de que forma? Elas tinham acesso ao texto sagrado? Não, de forma nenhuma. Não podiam nem tocar. Na sinagoga, tinha um lugar separado para elas, onde elas ficavam ouvindo o que os homens falavam e oravam.
elas não podiam estar juntas. Como que elas aprendiam? Sempre tinha alguém que falava para elas o que tinha no texto sagrado e o que ela tinha que fazer. As meninas aprendiam com as suas mães o que na lei havia para elas cumprirem. Então, nunca era lhes dado o privilégio, a oportunidade delas lerem, até porque elas não sabiam ler. Não lhes foi ensinado. Porque no papel da mulher naquela época, ela tinha que ter filhos. Então, uma mulher bem-sucedida naquela época não era como hoje, né? Que fez faculdade, né? E tal. Não, uma mulher bem-sucedida naquela época é que tinha muitos filhos. Né? Porque eles entendiam que quando Deus não abria a madre, ou seja, a mulher era estéril, significava que ela era amaldiçoada. Tinha alguma coisa errada com aquela mulher e ninguém ia chegar perto. E aí a gente entende o desespero da mãe de Samuel. A Ana, por que ela se desespera e chora lá? Porque ela não era digna. Ela não estava cumprindo o único papel que lhe era reservado naquela sociedade, naquela tradição. Para nós, hoje, não tem tanto essa consideração, mas naquela época era terrível. Então, pensando nesse ensino, a mulher crescia para casar e ter filhos. Nunca para elas era designado o papel, por exemplo, de discípula. E Jesus vai fazer diferente. Por exemplo, quando Jesus vai lá para a casa de Lázaro e ele vai ter uma refeiçãozinha, né? E vamos lembrar, Lázaro era irmão de Marta e Maria. Aí ele chega com os discípulos e a Marta imediatamente vai cumprir o seu papel de mulher. Vai lá para a cozinha, cuidar, né, dos afazeres, preparar a comida. E ela está lá toda atarefada, no que ela olha, cadê a minha irmã? Para me ajudar aqui, né? Para me ajudar. A irmã está lá aonde? Aos pés de Jesus Cristo, sendo instruída, junto com os outros discípulos. Homens. E não podia ficar os outros discípulos e uma mulher. Quando chegavam os homens na casa, as mulheres se retiravam da sala porque eles iam falar coisas de homem. Para a mulher não era lícito. Então, por isso que ela reclama com Jesus. Ela tem que me ajudar, né? Ela tem que cumprir o papel dela. Mas a Maria tinha entendido que, então, Jesus permitia, estava abrindo para ela um novo lugar, uma visibilidade que elas não tinham antes. A expressão instruído aos pés de Jesus é igual ao que Paulo, lá no livro de Atos, fala. Ora, eu sou judeu, instruído aos pés de Gamaliel, que era o mestre da época, mestre judeu da época. Ou seja, significava que ela, então, era uma discípula de Jesus Cristo, no mesmo patamar de consideração dos outros também. Então, Jesus vai trazer uma condição nova para a mulher. E aí, só complementando o que a professora Lilian comentou a respeito da mulher de fluxo hemorrágico. A mulher, naquela época, ela tinha que seguir a lei, né, da Torá. E na lei, estava escrito lá em Levítico, capítulo 15, que uma mulher, quando tinha o seu fluxo de sangue, durante 7 dias, ela tinha que se apartar do mundo, da sociedade. Porque tudo que ela tocasse era impuro. Sentou numa cadeira, levantou a cadeira, está impura. Vou fazer a comida está impura. Dormir naquela cama, alguém deixou alguma coisa em cima daquela cama, o que foi naquela cama, está impuro. 7 dias à parte. Porém, depois dos 7 dias que cessou o fluxo, ainda tinha mais 7 dias de purificação. Então, metade do mês, você não via aquela mulher. Sim. Por isso que era necessário ter famílias grandes. Porque quem que ia fazer comida? Tinha que ter outra mulher para fazer a comida. Né? Por isso, então, nossa, essa mulher estéril, como que ela vai fazer? Quem que vai ajudá-la? Cadê as filhas dela? Né? E aí, imagine essa mulher de fluxo contínuo, porque a Levítico vai dizer, se tem fluxo contínuo, é impura sempre. Ela se arrisca. Sim. Ela se arriscou, porque todo mundo, porque estava uma multidão apertando Jesus. Todo mundo que ela encostou, segundo a lei de Moisés, estava impuro. Ela podia ser até apedrejada.
evitar o risco que ela correu. Mas pela fé, ainda na coragem feminina, né? Sim. Ela toca em Jesus e recebe o milagre. Porque aí, nossa, quer dizer que aboliu a lei? Não, se completou a lei através da fé. Sim, sim. Ressignificou, né? Jesus deu uma ressignificação nessa questão também. Professora Lilian, muita gente ainda usa a figura e o fato de Jesus ter escolhido somente homens como os discípulos para colocar barreiras. Mas quando você vai ver a história e o caminho do Messias nos evangelhos, é muito bem narrado, você vê toda a importância das mulheres. Nosso tempo, infelizmente, é curto, assim, não dá para falar muita coisa, mas eu queria que a irmã falasse um pouquinho, desse algumas observações sobre exatamente isso que acontece hoje também. A gente, de alguma forma, ainda tenta colocar a mulher num papel secundário? Sim. Infelizmente, é a questão do consciente coletivo, né? Que vem desde lá de trás, que apesar de Jesus trazer esse novo olhar, né, a igreja ainda continuou fechando e nós tivemos alguns papas, inclusive, sim, que colocam as mulheres que acompanhavam Jesus em patamares muito ruins, né, trazendo não como mulheres curadas e libertas, não aquela prostituta que estava com o Senhor, que não tem nem provas históricas para algumas coisas. Então, sempre colocando de lado, a própria Igreja Católica coloca só de grande importância os padres e não as freiras. E nós viemos, né, como cristãos, viemos da Igreja Católica Apostólica Romana, nós viemos de lá. Então, você vê que, apesar de Jesus trazer toda esse novo olhar para a mulher, o homem puxa para si e quer colocar dentro de uma caixinha. Então, nós temos padres importantíssimos, temos as freiras. Quem são as freiras? Auxiliares, sempre auxiliar. Quem está no poder? Sempre os padres. Então, isso vai dizendo para essa menina que ela... se ela não for uma boa mãe, se ela não for maravilhosa, não for esposa e tal, ela não vai cumprir o papel dela. Mas qual que era o papel dela como Jesus? Ser parceira de Adão. Sim. Auxiliadora como parceira. Então, teremos padres e freiras casados, um casal ali, teremos nas igrejas pastores e pastoras. Por que hoje eu já vejo, né, algumas pastoras que o marido, ele é bom como conselheiro, como administrador, mas a boa para ensinar, para pregar é a pastora. Então, a pastora prega e o marido administra. São raros, mas já... eu lembro de criança ver, assim, palavras de mulheres tão impressionantes e os homens, não é que era melhor ou pior, mas cada um dentro da sua qualidade, né? Mas como ele é homem, ele tinha que pregar. E ela, como mulher, falava só um círculo de oração, que é um papel excelente na igreja principal, mas via até como meio que diminutivo, né? Sim, sim. Por quê? Porque era o homem que tinha que estar no púlpito, né? Você vê que tinha... Então, você puxava essa mulher que tinha tanta relevância para aquele papel e colocava o masculino. E isso... o tempo todo. Eu até queria complementar, professora Lilian, para a gente abrir um pouquinho mais essa discussão, porque eu fico com a impressão de uma expectativa. Então, a expectativa para o ministério é sempre masculina. E aqui eu não quero entrar no mérito, de verdade, gente. Se pode, se não pode ser pastora, não é isso. Mas eu quero dizer da expectativa. Porque se a gente olha para o texto bíblico, Paulo, Lucas, né, em Atos, né, vai falar do avanço da igreja, vai falar de mulheres que apoiavam a igreja. Sim. Em Romanos, Paulo vai colocar o nome dessas mulheres que fizeram um grande trabalho. Sim. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala das mulheres da vida de Timóteo, sim, que o ensinaram, que o ajudaram, que o apoiaram. E diversas vezes. Então, nós estamos falando aqui de um papel ativo da mulher. De novo, não quer dizer se ela era pastora, se não é isso. Mas ela estava na linha de frente. Também a gente discute, né? A gente fala, dia da mulher, vamos falar sobre isso. Mas elas estavam na linha de frente. Sempre. A expectativa da vida dessas mulheres era de pregar o evangelho, de ajudar com a igreja, de avançar. Não era só de dar aulinha para as crianças. Não era só de cuidar de alguma coisa. Não que seja uma coisa pequena, uma coisa maravilhosa. Mas eu digo de expectativa, assim, sabe? Porque o que eu fico com a impressão, assim, a mulher... não, fica com as crianças, tá bom. De imediato, né? Não, a mulher... não, vai cuidar do lanchinho que nós vamos dar depois do culto. E até o tio da escolinha. Eu tenho 3 filhos e eu tenho 2 filhos e uma filha. E eu lembro que a Bárbara e o Pedro cuidavam das crianças. E era até difícil ter um tio do Coutinho. Por que não pode ter um tio do Coutinho? Meu filho é professor, né? Ele é muito bom em dar aula, ele tem esse dom. E ele dava aula para as crianças. Mas observe que na Bíblia nós temos correções de vários homens que erraram. Homens importantíssimos, como Moisés. Quem foi Moisés? Mas quanto que ele errou? Sim.
Davi, todos os grandes homens de Deus. Mas quando chega em mulheres, nós temos várias correções, mas tem uma palavra que está sempre pronta para falar. Quando Paulo, apesar de elogiar a mulher, ele reprime uma mulher. Vocês devem se comportar e ficar em silêncio. E aí entra a teologia. Por que Paulo falou aquilo? Ele só estava dando uma orientação educacional. Havia ali uma comunidade matriarcal. Na hora da liturgia, na hora do culto, da reunião, elas perdiam um pouco a noção e elas precisavam ser orientadas. Aí eles pegam isso como... Esquece tudo que a Bíblia fez. Esquece Ruth, esquece Esther, esquece a juíza, que eu acho que ele deve ter olhado para ela e falar, segura na minha mão, né, Débora, por favor. Né? Esquece Maria, o instrumento de Jesus, e fala, não, mulher tem que ficar aqui. Então, vamos fazer por estatística ou por expectativa? Por expectativa, a Bíblia traz muito mais expectativa da mulher na frente, porque o próprio Jesus coloca ela na frente, próprio Deus põe holofote na história para salvação, como Moisés, para resgate do povo, como Esther, para tantos resgates. A mulher vem como resgate ali em tantas situações. Então, por estatística... Homem errou mais que mulher, não é disso que nós estamos falando. Mas as pessoas pegam nisso e travam com uma estratégia diabólica mesmo. Com uma estratégia de quando é uma família equilibrada, que o papel do homem e da mulher estão diante de Deus, que usina que é uma igreja, que usina que é uma família. Quando eu diminuo essa mulher, quando eu trago dores para essa mulher, quanto que eu diminuo? Por exemplo, nós temos dificuldade de teólogas. Por quê? Porque elas não são inteligentes? Muitíssimos inteligentes. Mas qual é o estímulo para ela estudar? Eu vou fazer teologia e vou cuidar das crianças. O que é essencial. Aliás, o cultinho das crianças, ela tinha que entrar no rol do culto principal da igreja. Sim, porque sem dúvida, é ali as sementes iniciais, né? Mas vou fazer teologia para quê? Você vai fazer teologia para servir ao Senhor onde você estiver, onde ser pastoras à frente, onde falar, até porque o ministério de ensinar é estimulado muito mais a mulheres do que a homens, né? Os homens, sim, do falar, mas o do ensinar é muito mais estimulado para mulheres, não que elas... Então, perceba que é uma estratégia do diabo para tirar as que, de repente não, as que podem e como projeto original trariam força ainda maior para a ação de Deus. Você falou isso logo na primeira fala de Adão e Eva, de complemento. A completude da salvação numa família é se ver como igual. Exatamente. Agora, você imagina no ministério uma esposa que faça teologia e um marido que não faça teologia. Aí o marido, num ministério que talvez não aceite muito, ele vai pregar e ela vai escrever sermão. Sim. Eu tenho vários alunos... me perdoem até, a gente sabe disso, que quem fez o curso de teologia foi a esposa. Ela fez, até pela letra a gente sabe. Ele tem uma letra na ficha de matrícula, hoje é agora digital, né? Mas enfim. E aí nos trabalhos... Por quê? Porque eu preciso de um certificado e ela quer o conhecimento. Ela precisa me ajudar. Por que nós dois não vamos fazer? Você tem mais, talvez, facilidade ali em estudar? Me ajuda. Você tem mais facilidade em falar? Vamos completar. É só isso. Sim. Não é uma competição. Mas o estímulo do inferno é colocar a mulher num patamar ruim, gerar uma competição e aí tira o primeiro projeto do Senhor, que é a família. Porque se estivermos muito bem... Né? Para que explorar o corpo de uma mulher, a sensualidade de uma mulher, se esse homem está satisfeito com a sua esposa, né? Se a igreja estimula bons relacionamentos? Ele não precisa ser estimulado, ele já tem. Qual que é o papel da mulher? Não posso ser sensual. Você pode ser para o seu marido, sim, na sua casa, a Bíblia fala, mas aí... Na igreja, se for arrumada demais também. E tem, eu não sei se posso trazer aqui a questão da sororidade, que é uma palavra mais moderna, né? Vem de soror, de mulher. As mulheres, infelizmente, elas se colocam como elas competem, né? Eu tive uma experiência quando a minha filha nasceu. Eu lembro que eu chegava em casa, o meu ex-marido chegava em casa com ela e mal me beijava, já pegava a minha filha. Eu falei, caramba, resumi... O que eu virei? Era ainda a terceira filha, tinha que cuidar dos outros dois, e ok. E aquilo foi me trazendo uma tristeza, sabe? E aí eu fui estudar sobre isso, existe. Eu não vou lembrar a informação técnica, depois se alguém quiser eu trago para vocês. Mas quando nasce uma mulher, traz para algumas mulheres uma competição. E aí ela precisa entender que foi uma parceira. E o que o conhecimento faz? Não, é minha parceira. Aquilo foi um momento...
inicial. Então, às vezes, a gente vê mulheres, filhas e mães com grandes problemas porque não entenderam que era um momento que tirou a atenção da... Sim. Tiraram minha atenção, eu não sirvo mais para esse homem, eu não sou mais a bela dele. Mas é só um momento. Vai estudar, entende que isso vai passar, porque chegou a novidade completa. Então, o conhecimento traz. Eu lembro que aquilo trouxe uma liberdade para mim, depois eu ensinei várias mulheres. Isso pode acontecer no início, mas pode acontecer com a filha com 4, 5 anos. E eu vejo mulheres que competem com as filhas. Não, eu amo. Gente, seja honesto com as suas emoções, eu trato disso, né? Seja como mulher, seja honesta. E a mulher também é aquela que cuida das emoções. Então, o homem está morrendo, quando trato não só a questão da teologia, não temos teólogos, mas quando eu vou tratar na terapia, a maior parte são mulheres. Os homens não foram ensinados que precisam cuidar disso. Né? Então, infelizmente, a hora que todo mundo entender que eu posso completar, a Débora segura na mão dele, mas ele continua o guerreiro, né? Nós podemos estar juntos. Aí, acho que aí Jesus já volta, porque aí a igreja já está... já chegamos. Professora Cléo, inclusive nessa dinâmica assim, de destaque da mulher para as questões ministeriais, enquanto a professora Lina falava, eu lembrei do caso da mulher samaritana, que Jesus encontra com ela, tem aquele diálogo maravilhoso, e ela vai à cidade evangelizar aquela cidade. Os discípulos estavam lá, Jesus podia mandar os discípulos, vão lá falar para o povo. Não, a mulher foi e fez o papel da missionária, da pregadora. E o interessante é que os discípulos de Jesus estranharam muito ele estar falando com aquela mulher. Ô mestre, que coisa estranha. Por que a coisa estranha? Porque ele era judeu, ela samaritana, e mesmo que ela fosse judia, ele não podia conversar sozinho com ela. Era mulher. E ainda era mulher, pelo jeito, de má fama. Porque ela fala, então, eu sei, você teve 5 maridos, esse nem é teu marido. Né? Só que ele não se importa com isso. Ele vai apresentar o reino de Deus para ela. Ele discute questões teológicas com ela. Mas como? Porque ela vai falar assim, olha, a gente vai adorar aqui, né, no Monte Gerizim, né? Ela não falou Gerizim, mas Monte Gerizim é onde os samaritanos adoravam. Ou a gente vai adorar em Jerusalém. Não, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele já está contando para ela que o reino de Deus, que o templo do Espírito Santo somos nós. A adoração interior. Não é o templo físico, como eles estavam acostumados. Então, ele fala algo novo que não era conceito daquela época, o templo. O templo, para eles, era visível, físico, que pudesse pegar, né? E aí ela fica cheia, né, daquela novidade, né? Ouve a palavra que liberta. E aí ela esquece da má fama dela e vai falar para todo mundo de uma verdade libertadora que fez bem para ela, que a transformou no seu interior. E aí é interessante assim que Jesus, a gente estava antes, né, da gente começar nosso programa, a gente até conversou sobre algumas questões que às vezes a gente não pode comentar porque os crentes se assustam. Que é isso, né? Então eu imagino Jesus naquela época. Você viu o que Jesus fez? Sim. A mulher, Samaritana? Não, a Maria Madalena, que vai chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ele, repreendido imediatamente. Mas se fosse profeta, sabia quem a laia dessa mulher que está tocando nele. Sim. Então, realmente, Jesus causava muito espanto, porque ele não queria agradar a multidão. Ele não jogava para a torcida. Sim. Ele agia segundo os preceitos, segundo a dinâmica do reino de Deus, que não faz acepção de pessoas, que vê o lugar de cada um, que para todos nós somos importantes, cada um tem o seu papel. Como Paulo depois vai falar, o corpo de Cristo, um é olho, outro é orelha, outro é pé. Sim. Cada um tem o seu ministério, a sua unção, o seu papel dentro do reino de Deus. E não tem homem, não tem mulher. Não tem mulher. Não tem judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher. Todos são um em Jesus Cristo. Sem dúvida. E aí, às vezes, quando eu falo isso para os meus alunos, mas professora, eu li lá que Paulo falou, ele falou assim, não permito que mulher ensine. Para mim que estou ensinando, né? Lembrando
Falei, gente, mas vamos entender o contexto da época? Então, é a grande questão do estudo teológico. Sim. De não pegar aquele versículo solto, tirar do contexto e tirar, assim... Poxa, não é para ensinar. Paulo falou que não é para ensinar, não vamos deixar. Não tinha um contexto. A mulher não tinha nem condições de ensinar, porque ela não foi ensinada. Não foi lhe dada a oportunidade. Então, por isso que naquela época era daquele jeito. Mas, como foi lembrado, Paulo também, em Romanos, vai falar das cooperadoras evangélicas. Sim. Priscila é considerada até apóstola por alguns teólogos. Sim. Sim, cooperando com Paulo na expansão do evangelho. Mãe de várias igrejas, o capítulo 16 de Romanos, onde Paulo faz a lista lá dos abraços, das considerações finais dele, Sim. põe ali as mulheres também e mostra, de fato, que elas tinham um papel fundamental no avanço do reino. E é interessante que um grande princípio hermenêutico é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, quando a gente vê que Paulo fala da mulher ficar em silêncio, a gente não pode pegar só aquilo e fazer uma teologia em cima daquilo, porque a gente acabou de lembrar de um caso aqui onde Jesus falou para a mulher ir e ensinar. Exatamente. A mulher samaritana que evangelizou aquela terra e que falou, gente, tem um cara falando aqui que é o Messias que a gente estava esperando, a gente precisa ir lá. E o texto diz que eles foram. Sim. Mesmo uma mulher que não tinha boa fama na cidade, né? Todos consideravam uma mulher à parte. O fato dela estar em um horário alternativo no posto já mostra isso. Lugar aberto, né? Mas que todo mundo levou a sério e levou consideração na palavra dela e foram lá falar com Jesus. É o que nós falamos de ter realmente um encontro com Jesus. Né? Ela não só conversou com ele. Ela teve um encontro. Então, quando ela falava de Jesus, ela falava da transformação. As palavras já aquela eram, água, né, que ele as palavras prometeu. já eram transformadas, né? E assim, o que eu gosto de lembrar também é da estratégia de Jesus para falar com ela. Porque ele usava o tempo todo... Ele não ia com a galera, né? Ele não ia com a torcida, como bem colocou, mas ele tinha uma estratégia para trazer. Então, tipo, ele pediu para que fossem comprar comida, mas ele pediu para os 12 ir. Tipo, ó, um carrega o dinheiro, os outros não precisavam, mas ele precisava ter o tempo para chocar. Ele sabia que ia encontrar. Então, essa intencionalidade de Jesus com as mulheres é uma coisa maravilhosa, né? Grandiosa. E aí elas imediatamente correspondem com a intencionalidade do seu trabalho. Sim, a própria ressurreição, né, que ele manda a Maria, fala, vai e avise. Fala que eu vou estar em tal lugar, manda eles lá me encontrar. Você que vai dar a ordem para eles. Quer dizer, Jesus apareceu para ela. Sim, e né? deu a ordem para ela. E disse, você não quero que não mande vir alguém aqui para eu mandar o recado, não. É com você. Jesus podia fazer igual ele fez, podia aparecer no meio dos apóstolos. Não precisava mandar ninguém. Ou fazer como um homem faria, olha, eu cheguei, mas traz algum homem que seja chama lá seguro, Pedro, para Pedro resolver isso para mim. Não, você é importante, é você que vai dar a maior notícia do cristianismo. A principal, sem dúvida, notícia a mensagem. veio sobre... E veja que a mulher, ela anuncia as grandes notícias, né? Sim. Nasceu Jesus, né? A mulher nasceu. E aí vai falar, meu Jesus ressuscitou. Eu estou dizendo que ele... E a autoridade dela era tamanha que não foi questionada. Eles... Como assim? E também quando tem a questão do Espírito Santo ali, né? A visitação do Espírito Santo. As mulheres estavam junto. Elas estavam o tempo todo. Elas estavam o tempo todo no ministério de Jesus. Elas estavam o tempo todo observando o que ele tinha dito. Porque ele disse, eu vou, mas... Quer dizer, elas foram para o templo orar. Elas sabiam que precisava. E foram... porque foi permitido por Jesus, porque em outro tempo não poderiam estar. Mas como elas passaram com ele 3 anos, ele abriu esse precedente. Continuem. Ah, não, Jesus foi embora, agora vocês não podem orar com a gente. Não, opa, como não? Sim. Elas já tinham autoridade. Elas receberam o batismo com o Espírito Santo ali também e falaram e evangelizaram, sim, né? E nós sabemos disso. É maravilhoso. Eu vou precisar encerrar o bloco, mas eu quero ouvir também as suas observações, professor Cléo, sobre essa questão da anunciação da ressurreição. A gente falava aqui, eu acho que a principal mensagem do Evangelho, sim, foi dada a uma mulher. Vá lá e fale que eu estou vivo e vou encontrá-los em tal lugar. Eu acho que quer dizer muita coisa isso, né? Primeiro, só fazer um apontamento. Não vale a fake news que Jesus apareceu primeiro para as mulheres para espalhar a notícia mais rápido, né? Que eu vira e mexe, eu ouço essas coisas. Fake news. Não acredite, não foi essa a intenção de Jesus. Não foi mesmo. E isso é tão verdade que eu já falei aqui nesse programa. Porque eu sou jornalista. Eu falei, se contar para jornalista, eu espalho mesmo.
Eu não sou mulher, mas eu espalho. Então tem nada a Nós ver temos o dom da palavra, ele já sabia. Dom da palavra é uma coisa, o mau uso da palavra é outra. Não, mas né? o que a professora falou é verdade. Fake news, também concordo. Fake news, exatamente. O interessante é que, de início, eles duvidaram. Né? De início, os discípulos... Por quê? Porque naquela época, né? E aí pensando numa contextualização, e o testemunho da mulher não valia no tribunal. Tinha que trazer testemunho de 2 homens. Então, por isso, perceba que os discípulos, mesmo caminhando 3 anos com Jesus, eles ainda tinham aquela bagagem, né, da cultura, da lei da Torá, né, que eles ainda vão levar um tempo grande para desvincular. Né? Isso acontece a partir de Atos, quando muita coisa que para eles era certa, como judeu convicto, a hora que eles têm essa proximidade com o Espírito Santo, que eles são cheios do Espírito Santo, que nos traz a verdade, eles passam a agir diferente, né? Como a professora Lilian trouxe. Ora com a gente e vão ser ungidas também, né? Mas por quê? Eles precisam desse momento de educação, ou melhor dizendo, reeducação. Sim. E aí, trazendo para os tempos de hoje, o que precisa muito é tirar esses preconceitos, né, em relação à posição feminina, ao lugar dela. E aí, a hora que estavam falando sobre a exposição do corpo da mulher, eu estava pensando, por exemplo, nas mídias sociais. Quando a gente vê... os posts, né, que existem, muitas vezes a mulher é só maquiagem, cabelo, não tem problema nenhum nisso. Eu gosto, ok. Mas não pode a grande maioria das mulheres só se importar com a aparência exterior. E aí, quando a gente vê postagens, assim, vou usar a palavra, coisas mais sérias, né? Mais intelectuais, que envolve uma maior argumentação. Você vê poucas mulheres. E via de regra não é só que vê pouca, a própria procura é pelo homem. Então, quando a gente fala aqui da teologia, Sim. é raro você ver alguém fazendo uma citação de uma teóloga. Talvez porque não tenhamos muitas, ok. Sim. Mas via de regra você não vai procurá-la. Você vai procurar o teólogo para fundamentar, né? É sutil, mas a gente já vê o machismo que está permeando a nossa sociedade, né? Não tem jeito. Exatamente. Nos seminários, você vê os preletores, homens. É um problema chegar uma mulher e como você chega como professora, ou às vezes algum evento que vai, chegou professor do seminário, ou diretor do seminário. Aí chega uma mulher, chegamos nós. Aí a pessoa fala, choca. Como assim? Eu sou apaixonado pelo Tim Keller, eu acho maravilhoso, um escritor. Ele faz um livro, ele tem um livro sobre os encontros de Jesus, onde ele fala sobre os encontros com as mulheres. Mas seria interessantíssimo uma mulher falando sobre isso, sabe? Eu não sou partidário dessa questão do lugar de fala. Não defendo, assim, com unhas e dentes. Mas quando você vai falar da mulher, quem sofre é a mulher. Sim. Ainda hoje, pessoal, na nossa sociedade, quem apanha é a mulher, quem morre é a mulher. É ela que sofre. Então, quando a gente vai falar aqui da importância disso, inclusive dentro da igreja, a mulher que tem que falar disso. Tanto que quando você coloca a alusão a uma dor da mulher na igreja, isso vai para os bastidores. Uma mulher é agredida na igreja, né? Então, assim, qual seria a postura? Leva na delegacia. Ponto final. Né? Não, quem foi? Por que foi? O que ela fez para provocar? Houve uma agressão. Ponto. O contrário. Uma mulher que agrediu um homem. Será que eles agiriam? Não, já tira essa mulher de tudo porque ela não serve, ela é indisciplinada. Então, é uma incoerência. E também, o lugar da fala é uma coisa importante. Por exemplo, quando você vai falar sobre maternidade, sobre gestação, você pode ser um médico especializado, mas ele não tem a autoridade total que você tem, porque você viveu. Inclusive, falar pelo papel da mulher, sabe, professora e professora Cléo também. A gente vê muito, e Paulo vai falar sobre isso, né? O homem, o cabeça, a mulher, tal. E a gente vai definir essa questão do papel da mulher. A mulher precisa falar disso. Sim. Porque ela sabe o papel que ela tem
Do que um que ela homem deseja. falando do papel da mulher. dela. E o papel que ela é obrigada a ocupar. Sim. Infelizmente, ainda hoje, a expectativa, como nos tempos de Jesus, é que a mulher seja uma ótima auxiliadora. E não é auxiliadora administrativa. Mas você viu que o não exército é dá várias coisas. Não, Deus já deu lá. Sim, mas professora, a expectativa é que seja uma auxiliadora da casa, do cuidado com os filhos, única e exclusiva. Não é que ela não tenha essa função, ok, mas não é só. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu tinha que ir em outro estado fazer um treinamento de instrutores e eu fui com o meu esposo. E o meu esposo foi de terno. Chegamos lá, o líder lá do local foi direto no meu marido. Pastor, muito bom que o senhor veio trazer ensinamento para nós. E eu, ignorada, do lado. Aí o meu marido, muito constrangido, é ela quem vai ensinar. Aí, sabe quando olha assim, Sim. o olhar de espanto dele, ele perdeu a fala uns segundos, assim. Ah, sim, né? Até reorganizar. Seja bem-vinda, né? Porque ele tinha se preparado para todo um discurso para o meu esposo. Sim. Gente, eu vou precisar encerrar, mas só para finalizar aqui, eu acho que eu me entendo assim, acho que a nossa sociedade precisava ser desse jeito também, de machistas em desconstrução. Porque a gente repete um comportamento, infelizmente, machista. Às vezes, você nem tem o intuito, e eu posso até reconhecer isso, mas o nosso comportamento repete isso. E a gente precisa reformular isso, né? Reformular. É um exemplo simples, que acontece no cotidiano, mas que se você parar para pensar, você sempre vai dar atenção ao homem e não à mulher. Fato. É fato isso. E demonstra um pouco do nosso machismo tá lá. Não estou querendo dizer que esse pastor, meu Deus, tá errado, vamos acabar com ele. Não, não é isso. Mas a gente precisa repensar as nossas atitudes. Vamos pro break. É rápido. No próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para você, mulher que nos assiste. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu e colocar em prática aí na sua vida? E se der uma pitadinha para os homens também, que acho que a gente precisa aprender bastante com isso também, viu, pessoal? Antes do intervalo, só as informações da HIT aqui para você. Site da HIT, redes sociais da HIT. Gosta da emissora, dos programas, do conteúdo? Acompanha, quer saber um pouco mais, conhecer os bastidores? Chega por lá que tem muita informação para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta, intervalo rápido aí na nossa conversa aqui no Vejam Só, hoje, Dia Internacional da Mulher, e a gente falando sobre o papel das mulheres no ministério de Jesus. Eu até dei uma travada aqui, porque eu acho que a gente já está até no dia 9 já. Mas a gente ainda está na comemoração ainda e nesse espírito aqui de dar voz e jogar luz no trabalho feminino, que é super importante. Eu fico muito feliz do Vejam Só ter essa oportunidade, recebendo aqui a professora Lilian Souza e a professora Cléo Ramos Almeida, a professora Lilian do Instituto Betel, Faculdade Betel, e a professora Cléo da Agrade, tá bom? Na sequência já vou devolver a palavra às minhas convidadas e elas vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação para você que nos assiste. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para quem nos acompanha nas redes sociais e manda sua foto, e não sua foto, mas manda suas mensagens também, tá? Eu quero agradecer aqui a Remy Mille, é o perfil dela, tá bom? Não sei se é o nome, mas ela estava elogiando aqui o programa, falando que é tão bom ver um diálogo super respeitoso entre um homem e duas mulheres. E eu fico muito feliz, de fato, por isso, porque eu acho que a gente tem que dar cada vez mais voz às mulheres. Por isso, teólogas que estão nos assistindo, mandem a sua mensagem lá no Instagram do Vejam Só para a gente poder conversar com você e, quem sabe, trazer você aqui para poder compartilhar do seu conhecimento também, tá bom? Afinal de contas, quem produz o Vejam Só é a Angélica, uma mulher que dá todo esse perfil aqui. E posso dizer, a ideia foi sua, viu, Angélica?
Parabéns pela ideia, foi maravilhosa e eu fico muito feliz por contar com o seu apoio. Vamos falar das fotos, rapidinho. Entra no nosso Instagram, entra no Facebook, manda sua foto, você vai concorrer a um presente, a um mimo do Vejam Só. Vai direto nas mensagens, aproveita que está assistindo o programa agora, faz uma selfie e encaminha pra gente, tá bom? Junto com a foto, nome, cidade e estado, pra gente dar aquela moral pra você por aqui, tá bom? Põe na tela aí a primeira foto do dia de hoje que nós separamos pra você. Quem aparece aí é o Alexandre Aldo Imperatori. E o Alexandre, ele nos assiste de Dom Pedrito, que é uma cidade que se localiza no Rio Grande do Sul, próximo à fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Obrigado, Alexandre, pelo carinho. Muito feliz, viu? Pela audiência aí, quase que internacional. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. A próxima foto vem de Macapá, lá no Amapá. E quem aparece aí pra gente é a Alice Cristina Dias. Tá aí a Alice, também acompanhando o Vejam Só, super sorridente. Obrigado, viu, Alice? Minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida também. Um grande abraço aí a você. E para encerrar as nossas fotos de hoje, uma foto aqui de São Paulo, capital, que manda pouca foto, viu? O pessoal de São Paulo precisa mandar mais foto também. A Adriana Fernandes é a nossa telespectadora, tá aí acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, viu? Olha lá, ela fez... Jeitinho que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. E aí você percebe que ela mandou na horizontal, a outra mandou na vertical, o outro mandou de outro jeito. Do jeito que você quiser, você manda, que a gente arruma aqui e posta, tá bom? Participe. Obrigado, viu, Adriana, pelo carinho. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este mimo aí do Vejam Só, que é esta caneca belíssima. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? É uma forma de agradecer pela sua audiência, tá? Então nós vamos escolher um telespectador, uma telespectadora e enviar, tá bom? E aí você vai poder tomar o seu café, o seu chá, a bebida da sua preferência aí, com essa caneca maravilhosa, tá bom? Dito isso, minhas irmãs, nós partimos para o encerramento. 3 minutinhos, tá bom? Você que fala isso para professor é doído, né? O professor não gosta de tempo marcado, mas a gente precisa que o programa vai encerrar. Professora Cléo, eu vou começar com a irmã, já que no primeiro bloco a professora Lilian começou, então nesse a palavra começa com a irmã. Considerações finais sobre o tema e uma aplicaçãozinha rápida para quem nos assiste, por favor. Eu acredito que a mulher, ela tem que cumprir as palavras de Jesus. Quais palavras? Jesus vai falar, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida em abundância é uma vida plena, sem estar oprimida, sem estar reprimida, sem ter medo de fazer as coisas porque é mulher. Não, viva essa vida em abundância. Você é cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo te capacita. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você não estuda, volte a estudar. Se você começou seus estudos e parou, retorne novamente, retorne. Não tenha medo, não se sinta diminuída. E me ocorreu uma coisa agora, se, por exemplo, alguém te falou, olha, você vai ficar para a titia, ninguém vai querer você porque ninguém quer uma teóloga, uma sabida, né, na família, né, você não pode seguir por esse caminho, não faça isso. Seja guiado o teu coração pelo Espírito Santo de Deus. E a aplicação que eu deixo é, nesse momento, nesse dia especial, chegue diante de Deus e fale, Senhor, eu quero realmente ter essa vida plena. Aquilo que está me impedindo, tira, Senhor, porque eu quero assumir a posição que o Senhor tem para mim na minha vida, no ministério, na missão no reino de Deus. Amém, que bênção. Obrigado, viu, professora Cléo? Tenho certeza que quem nos acompanhou foi abençoado e edificado, não só pela aplicação, mas por todo o ensino que a irmã contribuiu aqui na noite de hoje. Deus continue abençoando sua vida, o ministério. Os contatos da Agrade, né, que é a instituição que a professora Cléo representa aqui, estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você conhecer, ver os contatos e poder conhecer um pouquinho melhor da Agrade, que é parceira aqui do Vejam Só. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado mesmo pelo carinho. Espero te encontrar outras vezes aqui. Espero que tenha curtido a participação e volte. Professora Lilian, 3 minutinhos também para a irmã, por favor. Quero agradecer até a ideia de poder falar sobre a mulher, o papel da mulher em Jesus. Quero reforçar o que a professora falou, quem é você diante de Jesus, mas lembrar
que as mulheres são diferentes dos homens, nem mais nem menos, diferentes. Cada um tem o seu papel em Jesus. Então, às vezes, nós estamos correndo atrás de um prejuízo que a sociedade nos impôs. Olha, estou sofrendo, tenho isso. Ou os homens tentando refazer ou reprogramar. Eu quero dar um conselho para você. Somos diferentes, sim, mas o que nos une é o Senhor. E são as nossas diferenças que nos tornam iguais no papel de cidadãos da terra para morarmos juntos no céu. Então, quanto mais unidos nós estivermos, como mulheres, como homens, mais o reino de Deus é proclamado, porque Deus é amor. Então, o amor entre os homens, o amor entre as mulheres, a sororidade, seja uma constante na sua vida, seja uma reflexão. E eu quero aproveitar, mandar beijo para várias mulheres. Algumas mulheres que eu esqueci, né? Dia das Mulheres. Então, para minha mãe, que eu amo, a pastora Zilda, aí todas as minhas irmãs são pastores, por ordem de idade, Elaine, Mari, Paula, Aline, tem o meu irmão também, minha filha Bárbara, minha nora Luana, minha amiga que veio comigo, a Samanta, outras amigas minhas, as mulheres da igreja, as meninas que trabalham comigo, a Roseli, a Maíra, a Ângela. Por que eu estou dando os nomes? Porque eu quero dizer o quanto elas são especiais no meu ministério, quanto elas são especiais na vida das famílias e quantos homens são especiais na nossa vida também. Então, um momento de reflexão. Mulheres, se amem mais. Mulheres, amem os homens com igualdade e homens, amem as mulheres com igualdade. Foi um prazer falar disso. Obrigado, professora. A alegria foi nossa em recebê-la aqui. Muito obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, o ministério, a Faculdade Betel também. Glória a Deus. Leva o nosso abraço a essa família querida também. Já você está lá. Já chega meu módulo lá também. Vai ser benção. Você quer conhecer um pouquinho melhor da Faculdade Betel? Acesse o nosso perfil do Instagram, que todos os contatos estão por lá. Você pode mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas. Também fica aqui a indicação do Vejam Só, tá bom? Vai ser um ambiente que você vai poder aprender, com certeza. Obrigado novamente pelo carinho. E nós vamos encerrar a edição de hoje. Eu quero só colocar aqui 2 comentários de 2 mulheres falando sobre o tema, tá bom? Que nós pegamos lá da nosso Instagram. Primeiro, da Luzia Teixeira, e ela fala o seguinte, ó: é importante, pois o Senhor Jesus Cristo estava junto com elas. Ela está respondendo a nossa enquete falando sobre a importância das mulheres. Então, Jesus estava junto com as mulheres. E da Josiane Fernandes, as mulheres contribuíam com os seus bens, ou seja, abençoando na estrutura do ministério, fazendo uma referência que é o texto de Lucas 8, onde fala que as mulheres contribuíam com o ministério de Jesus. Quero agradecer demais o seu carinho e encerrar a edição de hoje homenageando todas as mulheres da minha vida, né? Minha mãe, minha esposa também. Gi, um beijo para você, te amo demais. E, de forma muito especial, a nossa produtora Angélica. Obrigado, viu, Angélica, que representa tão bem aqui no meio de tantos homens dessa produção e representa tão bem as mulheres e de fato, tem sido uma benção na nossa vida e na vida do programa. Esse programa é dedicado de maneira muito especial a você, tá bom, Angélica? Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!